Bom dia a todos, eu sou o Thiago Bignotto. Estamos mais um dia aqui na Rádio Socesp, um projeto inovador onde nós pegamos grandes expositores do nosso evento, do Congresso, e trazemos para poder bater um papo um pouco a mais sobre o que nós conversamos. Hoje comigo aqui vai estar o professor Wilson Matias, que é livre docente pelo INCOR e diretor da unidade de ecocardiografia também do INCOR. Muito obrigado pelo seu tempo, professor. Bom dia, Thiago. Legal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o diagnóstico multimodalidade na cardiopatia estrutural, dando ênfase à ecocardiografia. E o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui para a gente conversar é o atual desenho do Heart Team. A gente sabe que o Heart Team ele nasceu na década de 90 com a coronariopatia e talvez hoje ele esteja na sua melhor performance trabalhando com a cardiopatia estrutural. Como o senhor entende esse modelo e o papel do ecocardiografista nesse contexto? Bem, o Heart Team eu diria que é essencial, especialmente nos tempos que nós vivemos, onde a complexidade dos pacientes ela é muito grande. E ele traz uma nova etapa, na verdade, no cuidado com esse paciente, porque esse indivíduo ele naturalmente está acompanhando no consultório, fora do ambiente hospitalar, e num determinado momento ele precisa de uma internação por insuficiência cardíaca, por alguma disfunção significativa valvar, e aí é a hora que ele entra para o hospital e o Heart Team ele realmente tem um papel muito importante em definir qual é o melhor tratamento em termos de risco de curto prazo, melhor balanço entre o risco de curto prazo e o prognóstico de longo prazo. E é onde as ideias realmente fluem, as grandes experiências, tanto do ponto de vista cirúrgico, da hemodinâmica e do diagnóstico não invasivo, realmente se convergem em benefício do paciente. Então, eu diria que é um formato que veio para ficar, não tem mais volta, né? Legal. Do ponto de vista com o clínico, acho que o clínico tinha até uma relação bem próxima, né, com os métodos diagnósticos, tá? O senhor entende essa relação agora com os intervencionistas também saudável? Foi fácil no início, está sendo mais fácil agora? Ela é muito saudável, o aprendizado é mútuo, né? E eu vejo no Heart Team do INCOR um respeito muito grande pelas opiniões, porque no final todos nós queremos o melhor para o paciente, né? Existem aqueles casos onde o paciente possivelmente é elegível para dois tipos de intervenção, ou cirúrgica, ou intervenção percutânea, e o debate é um pouco mais acalorado, né? E lembrando sempre que o paciente é parte do Heart Team, né? Nesses casos, a vontade do paciente ela tem um peso muito grande, nos casos onde ele é elegível para as duas linhas de terapia, né? Mas o ambiente é extremamente saudável. Legal. Isso, né, observando a parte do screening. Agora vamos falar um pouquinho mais do intraprocedimento. Quando surgiu, né, as intervenções, principalmente aqui no Brasil, o INCOR também liderando isso, nós tínhamos um approach muito mais invasivo, né, da ecocardiografia, transesofágico para todo mundo, ali em cima. Hoje a gente vê uma tendência diferente, principalmente quando a gente tem abordagem na aorta, menos talvez em outras válvulas. Qual que é a sua opinião pessoal de, ok, vamos tentar sempre ser menos invasivo, não, vamos ser mais agressivos, qual que é a sua visão sobre isso? Essa é uma visão genérica que eu tenho, na verdade, sobre todo tipo de ecocardiografia intraoperatória, tanto no centro cirúrgico quanto na hemodinâmica. O monitoramento, e existem inúmeros estudos desde a época do eco intraoperatório, ele é muito benéfico, porque os acidentes, as coisas inesperadas, elas acontecem. Então, a ausência da ecocardiografia nesse cenário, eu acho que é extremamente deletéria. E a ecocardiografia veio para ficar nesse cenário, ela não tem como sair. Logicamente, em parte, ela também saiu um pouco da mão do cardiologista. Por exemplo, no centro cirúrgico, hoje o anestesista os anestesistas bem treinados têm um papel fundamental, né? Já nas intervenções existem grandes peculiaridades que envolvem um conhecimento fisiopatológico de cardiologia muito grande, ainda é de domínio, pelo menos no nosso meio, do cardiologista. Agora, existe uma tendência ao se invadir menos o paciente ou a simplificar o procedimento, como, por exemplo, utilizar o eco transtorácico ao invés do transesofágico, no caso do TAV. Talvez até no intuito de disseminar mais essa forma de tratamento, né?
talvez para as áreas onde não exista, por questões de custo, de treinamento, o ecocardiograma transtorácico, isso se justifique, especialmente num país heterogêneo das dimensões do Brasil. Mas nos locais que têm esse recurso, a diferença de custo dentro do custo total do procedimento, a simplificação do monitoramento. É muito mais simples você ter uma sonda esofágica e examinar o coração o tempo todo do que ficar invadindo a zona de radioscopia. Então, eu não tenho dúvida de que o eco transesofágico ele é o melhor método para os locais que dispõem dessa tecnologia. Sim, tem na estrutura, né? Seria interessante não abrir mão, né? Legal. Falando agora de fronteiras, novos métodos que a gente vem acompanhando o surgimento, não só o strain, o tridimensional e outras imagens como transparência também agora e iluminação que estão fazendo, transiluminação que estão meio que na moda. Qual que é a nossa fronteira pensando em abordagem de outras válvulas, tricúspide e mitral? Até onde nós vamos? Eu diria que existem duas grandes fronteiras, né? Existe uma fronteira que é o treinamento, que não é simples se fazer algumas imagens, principalmente em 3D, como por exemplo da válvula tricúspide que você citou, e realmente ter imagens representativas, né? Porque as imagens em 3D, apesar de serem fantásticas, se mal adquiridas, ela pode nos levar a equívocos, como por exemplo, a observar falhas perivalvares onde elas não existem por conta da resolução temporal do ecocardiograma tridimensional. Mas, então, o treinamento, acho que é uma fronteira importante, e a outra fronteira, eu diria que é a automação desses métodos, né? Existe uma tendência muito grande de o indivíduo colocar a sonda na posição correta e o equipamento fazer o resto, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio, é muito importante, né? Eu gostaria muito de ver uma imagem do ventrículo esquerdo com o strain automático sendo mostrado na tela, as curvas de volume, função diastólica, quer dizer, todas essas informações, muitas vezes em números, na tela do médico, né? Isso aí realmente vai trazer um avanço muito grande, né? Integração de Doppler tecidual com a imagem em 2D, você vai poder ver sinais de a função ventriculação de ejeção, débito cardíaco, relação E', né, estimando pressão de átrio esquerdo, tudo isso de forma mais simplificada. Eu acho que isso aí vai reduzir um pouco o estresse que existe, a dificuldade que existe no treinamento em larga escala, né? Quando a gente, às vezes, está dentro de uma instituição grande, como Dante, Incor, nos parece simples, mas não é, né? Quando você começa a ir para áreas onde as pessoas têm um volume de casos complexos como esses que nós temos menor, a experiência naturalmente vai ser menor. Então, aí a tecnologia, eu acho que vai... Sem contar as questões de telemedicina, a capacidade de você mandar essas imagens em tempo real para o outro lado do planeta e alguém opinar. Então, toda essa interação, acho que vai... com certeza avança, fazer com que esse campo todo avance muito. Talvez até a aquisição da imagem ser menos operador dependente, exatamente, né? Isso aí faria uma grande diferença. Caminhando agora para o final dessa nossa conversa, ontem na nossa mesa também de cardiopatia estrutural, um dos espectadores fez uma pergunta bem interessante que eu queria trazer para cá, porque eu sei que é uma dúvida que é frequente. As imagens de fusão. Se o senhor acredita que isso vem para agregar, é uma tecnologia que a princípio não tem tanta utilidade, qual que é a sua opinião nesse contexto? Eu acho que a resposta foi dada ontem na mesa, né? Tudo depende da velocidade. Se as imagens de fusão realmente forem expostas em tempo real, eu acredito que elas vão ajudar bastante, né? Porque uma das dificuldades que a gente tem é o hemodinamicista olha para a radioscopia, olha para o eco, depois olha de novo. E procedimentos que ele já está habituado, como o TAV, isso talvez tenha um impacto menor, mas no MitraClip, por exemplo, isso faz uma diferença. Nós vamos ter o clipe da mitral, o implante da cúspide posterior da mitral, via percutânea. Então, existem vários novos procedimentos onde
a imagem de fusão deve fazer diferença. Agora, o hemodinamicista ele tem pressa, ele está tomando radiação ali, então eu acho que isso tem que ser algo simples em tempo real, né? Enquanto isso tomar tempo, talvez fique mais uma coisa cosmética ainda. Sim, concordo. Queria agradecer o tempo do professor Wilson para estar aqui com a gente conversando, ok? Queria avisar a todos para continuar acompanhando a gente. Estamos no último dia de congresso, mas tem muita atividade legal para vocês acompanharem com a gente também aqui na Rádio Socesp. Muito obrigado, até breve. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos da Socesp. E parabéns à Rádio Socesp pela iniciativa.